A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25, assim: Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao invés de gozar ou usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Esse texto, ele nos faz lembrar de Moisés, que foi achado no rio Nilo pela filha de Faraó, porque a mãe de Moisés o havia colocado no rio quando ele tinha 3 meses, pois na época havia uma grande perseguição de Faraó contra os meninos hebreus. Quando Moisés nasceu, sua família viu que ele era muito bonito, por isso fez para ele um pequeno bercinho, uma pequena arquinha, e colocou ele em um rio. E a filha de Faraó, quando estava ali tomando banho naquele rio, ouviu o choro da arca presa em meio a algumas plantas. Então pegou aquela criança e cuidou dela, e ele cresceu na cultura egípcia, tendo em volta toda a riqueza e suntuosidade da família de Faraó. Mas Deus chamou Moisés, e quando Deus chamou Moisés, Moisés precisou deixar toda aquela riqueza, toda aquela pompa, toda aquela suntuosidade para caminhar junto com o povo de Deus. É uma história muito conhecida. Deus envia Moisés ao povo. O povo é convidado, né? Aliás, o povo é ordenado por Deus a sair do Egito. Deus, ele envia pragas até o Egito, as conhecidas 10 pragas, sendo a última a mais pesada delas, que era a morte de todo filho mais velho das famílias egípcias. Então o Faraó libera o povo sai. Nós temos várias histórias, como do Mar Vermelho, não é? Se abrindo, e o povo peregrina pelo deserto. Calor durante o dia, frio durante a noite, e ali está Moisés com o povo peregrinando no deserto. Anos atrás, Moisés estava em um palácio confortável, em uma cama confortável, vivendo uma vida de várias regalias, mas Deus o chamou para algo mais excelente. Em Hebreus diz que ele não se apegou a isso, a ser chamado filho da filha de Faraó, e nem fez questão dessas regalias que ele tinha no Egito, desse poder que ele tinha ou teria ficando ali. Mas ele preferiu ser um homem peregrino com o povo de Deus. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E eu estive pensando sobre isso, que vale muito mais a pena sofrer com o povo de Deus do que viver os prazeres desse mundo. Vale muito mais a pena sofrer como um cristão do que tentar ser aceitável diante de uma sociedade corrupta e afastada de Deus e diluidora da verdade, que pega a verdade e a dissolve dentro das suas filosofias, de modo que a verdade não se torna perceptível mais. É como aquele saquinho de suco que nós jogamos na água, mas hoje o mundo está pegando a verdade como um saquinho de suco e jogando dentro de uma piscina, para que ela se dilua e se torne imperceptível. Mas o povo de Deus não é assim. Foi chamado para carregar a bandeira da verdade, a bandeira do Evangelho. E naturalmente haverá uma oposição do mundo contra aquele que é fiel a Deus. Paulo diz a Timóteo: olha, se você quiser viver com Cristo, você vai certamente padecer perseguições. Então aquele que é cristão deve esperar perseguições do mundo. João fala na sua carta, né, que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então aquele que é amigo dos dois, de Deus e do mundo, na verdade não é amigo de ninguém, né? Então é para isso que o Senhor nos chamou, né? Eu quero dizer isso a você que me ouve, que você não troque o privilégio de fazer parte da família de Deus, o privilégio de fazer parte do povo de Deus para gozar os prazeres do mundo. E o texto ainda fala que são prazeres transitórios, né? Prazeres passageiros. Se Moisés tivesse continuado no Egito, ele teria muitas regalias, mas apenas por um breve tempo. Faraó não existe mais, a filha de Faraó também não.
e Moisés também não existiria. Os seus prazeres teriam acabado, né, dentro de poucos anos. Na verdade, Moisés não existe mais, né? Ele já morreu, mas certamente Moisés hoje ele está junto com Deus, tanto que lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe no alto monte, aparece diante de Jesus Moisés e Elias, simbolizando que Jesus é maior que a lei. Moisés simboliza a lei e maior que os profetas. Elias simboliza os profetas, mas ali está Moisés junto com Cristo. Que glorioso, né, foi para Moisés aparecer ali e conversar com o Filho de Deus, coisas que eram mistérios do céu, não é? Então, com certeza valeu muito a pena Moisés ter abandonado os prazeres transitórios do pecado para viver uma vida com Deus, uma vida de algumas privações, mas uma vida de profunda alegria, de profunda paz, de profunda intimidade com Deus Altíssimo. E quem vive essa intimidade com Deus Altíssimo sabe que é tão precioso que nenhum dinheiro no mundo, nenhum ouro no mundo ou diamante no mundo compra isso. Então quero convidar você a não se apegar ao prazer do pecado transitório, não se curvar diante disso, mas se manter firme na sua caminhada com Deus, mesmo sofrendo, padecendo, mesmo às vezes sentindo o calor do deserto ou o frio da noite, né? Que você não viva para os prazeres passageiros, efêmeros e transitórios, mas que você e eu venhamos viver para Deus, porque certamente valerá muito a pena daqui a alguns anos. A Bíblia fala que toda a glória do homem ela é como a flor de uma erva, cerca-se a erva e cai a sua flor. E assim é a nossa juventude, é a nossa vida adulta, é os bens que conquistamos e logo estamos em nossa velhice prestes a partir dessa vida. Né? E o que teremos guardado para nós na eternidade? Jesus falou assim, olha, acumulem tesouro no céu, onde a prata e a ferrugem é, onde, aliás, a traça não pode consumir, né? Nem a ferrugem destruir, mas são tesouros permanentes e eternos. Que nós sigamos nesse propósito de servir a Deus, de amá-lo, ainda que isso nos custe perder muitas coisas desse mundo e deixar de usufruir, de gozar dos prazeres do pecado. Certamente Moisés não se arrependeu de ter deixado toda aquela pompa do Egito, toda aquela suntuosidade. E nós não nos arrependeremos se negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus diariamente. Fica o meu convite a você que não segue a Jesus. Siga-o, siga-o, porque ele sim tem paz, amor e alegrias eternas.